Dia, queridos alunos do Centro Universitário Unigama. É um prazer ter vocês aqui nessa semana acadêmica. E hoje, dia 8 de maio de 2021, a gente está finalizando essa semana com uma série de palestras. A coordenação de licenciaturas EAD trouxe hoje a professora Isabel Moura para estar conosco aqui, conversando sobre um tema de muita importância, que é a saúde mental em tempos de pandemia, principalmente para nós, profissionais da educação, que temos tido uma amplitude, né, de confrontos, realidades, seja presencialmente, já muitos de nossos colegas, ensino remoto, híbrido, e ela tem coisas muito importantes para falar conosco. A professora Isabel, ela é psicóloga, né? Ela trabalha na Unigama já há bastante tempo. Eu estou desde 2010 e eu tenho visto o trabalho dela ali muito importante no NOPED, que é um núcleo de orientação psicopedagógica da Unigama, e ela também atende no seu consultório, né? Além de ter uma passagem, uma atuação muito importante, até mesmo no Instituto, né, Helena Tipoff. Ela também atua em cursos de pós-graduação, em educação especial, enfim, uma pessoa que tem uma bagagem muito ampla, muito importante para nos ajudar a entender, né, esse tema que ela traz nessa manhã. Professora, muito obrigada, né, por ter aceitado o nosso convite, e sempre que a gente pode ouvi-la nas nossas outras semanas acadêmicas é sempre um prazer e sempre um momento de grande aprendizado. E eu tenho certeza que hoje também será. Tá? Seja muito bem-vinda e com você a palavra, Isabel. Olá, alunos, queridos alunos, convidados também. Primeiro, agradecer o convite da professora Deise, de estar falando com vocês nesse momento, né? Eu acho que é um momento oportuno para a gente estar conversando sobre um assunto tão importante que é a saúde mental, a saúde emocional de todos nós, né? Eu acho que é aluno, professor, pais, todas as pessoas estão vivendo grandes desafios, né? Eu acho que a gente, desde 2020, né, a gente já tem um tempo com relação a essa situação de Covid, pandemia. Então, a gente tem um tempo já de enfrentamento, né? E esses enfrentamentos acabam ocasionando muitas tensões, muitas angústias. E essas angústias têm que ser faladas, elas têm que ser discutidas, elas têm que ser, de alguma maneira, trabalhada, de preferência com outras pessoas, que muitas vezes a gente se sente muito sozinho nesse momento tenso, tá? Então, eu tenho conversado, o meu trabalho no NOPED, que é o atendimento núcleo psicopedagógico para alunos e professores e toda a comunidade da Unigama, eu tenho percebido um aumento muito grande de solicitações de ajuda com relação, não às questões acadêmicas, pedagógicas, mas às questões de saúde mental, do enfrentamento, da solidão, né? Que nós estamos vivendo um momento de solidão, um momento que nós somos pessoas, principalmente o carioca, ele é muito andante, ele é muito falante, ele é muito expansivo, e ele, de repente, ficou isolado, um isolamento que nos foi solicitado e deve ser mantido, né, porque nós estamos vivendo uma pandemia, mas esse isolamento também foi um isolamento que nos pegou desprevenido. Primeiro que todos nós, quando recebemos a notícia do Covid-19, quando nós recebemos as primeiras orientações de isolamento, uso de máscara, foi feita uma leitura equivocada, que isso seria uma coisa de um curto prazo de tempo. Nós já estamos há um ano, mais um pouquinho de um ano, vivendo essa situação. Então, nós não nos preparamos emocionalmente, não fizemos estratégias para enfrentamento dessa situação no nível emocional. Nem os órgãos da saúde, os órgãos das políticas públicas de saúde, a princípio, pensou nas questões emocionais. Pensamos nas questões orgânicas, como evitar, pensamos nas questões sanitárias, mas as questões emocionais elas foram pouco
deixada de lado no primeiro momento. E as consequências a gente está vivendo agora. Então, o que nós estamos vivendo agora? Nós estamos vivendo desafios na educação, no ensino-aprendizagem, nós temos que reaprender o processo de ensino-aprendizagem, estamos sendo desafiados pelas novas maneiras de lidar com o aluno, então a gente tem o ensino remoto, que os professores, os alunos também tiveram que se apropriar de conhecimento, então a gente tem o quê? A gente tem um aluno que só usava o computador para lazer e que, de repente, teve que se apropriar de uma nova dinâmica desse computador. Nós temos o professor, que tinha uma dinâmica em sala de aula, que, de repente, teve que lidar com programas, com sites. E antes de começar esse nosso encontro, eu estava conversando com a professora Deise. Para mim, isso é um grande desafio, né? Ainda estou apanhando até hoje. Mas não tem como voltar. A gente vai continuar. E provavelmente aquele normal que nós tínhamos antes da pandemia não vai ser mais igual. Nós vamos mudar. Algumas coisas vão ser modificadas até depois da pandemia. Mas, de repente, a gente viveu o quê? De repente, a gente viveu uma nova dinâmica familiar. Muitas casas você usava basicamente para dormir e para final de semana. E nós tivemos que, de repente, nós tivemos todo mundo em casa, todo mundo trabalhando em casa. E como administrar essa casa? Quando você tem o seu trabalho remoto, o trabalho remoto da sua família, o trabalho escolar do seu filho, uma casa muito mais movimentada. Então, nós tivemos que rever a nossa atuação dentro de casa. Tivemos que lidar, e agora, nesses dias, nós estamos lidando com o ensino híbrido. Uma parte presencial, uma parte remota. Como nós, professores, estamos lidando com isso? Eu estou dando aula em sala de aula para alunos que estão presentes, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que estar atento ao aluno que está em casa. Então, isso é um grande desafio. Nós precisamos lidar também com os cuidados, como usar máscara, como limpar os objetos, como evitar o contato físico que nos era tão querido, né? Eu trabalho com crianças do espectro do autismo, criança TEA. Nós passamos a vida inteira ensinando para a criança, a vida inteira é uma expressão, né? Nós passamos um grande tempo ensinando para as crianças a abraçar, beijar, e agora a gente fala, não pode abraçar, não pode beijar. Então, nós temos que remodelar as nossas ações, né? Tivemos uma diminuição drástica das nossas atividades físicas, então nós passamos a vivenciar dentro de casa, a nossa casa, o espaço físico, às vezes bem pequeno. As nossas atividades de lazer também foram praticamente cortadas. Nós tivemos que reinventar o nosso lazer. Não podemos mais, ficamos sem poder ir no shopping, ficamos sem poder ir no cinema, ficamos sem poder ir na nossa praia, depois abriu, aí depois com restrições. Então, ainda estamos vivendo uma porção de coisa. E muitas coisas sendo atropeladas. Então, o que a gente precisa fazer nesse momento? E é um conselho, é uma orientação para todo mundo. Dá uma pausa. Nós não estamos mais vivendo uma situação emergencial, nós estamos vivendo uma situação real. Então, nós precisamos começar o quê? A planejar a nossa vida de uma maneira que as coisas funcionem melhor. Então, eu vou ter que começar a planejar a rotina de casa, eu vou ter que planejar o meu prazer, eu vou ter que planejar as atividades de lazer, eu vou ter que planejar o uso do computador. Quantas pessoas dentro da casa, eu tenho computador, eu não tenho computador, eu tenho computador para todo mundo. Então, eu preciso parar e pensar. E pensar também na nossa saúde mental. Como é que está essa minha saúde? Eu estou dormindo bem? Eu estou comendo? Como é que eu estou vivendo essa situação toda de uma hora para outra? De repente, como eu falei, a saúde mental está sendo revisitada por todo mundo, porque está todo mundo olhando para si mesmo. Como é que eu estou me sentindo? Eu tenho um aumento grande de situações de adoecimento emocional. Então, eu tenho uma queixa de dormir mal, comer mal, não conseguir dialogar, um nível de irritação maior, um nível de cobrança interna maior também, muito maior.
E isso tudo, de alguma maneira, acaba afetando tanto, claro, a minha saúde emocional, mas acaba sendo convertida em prejuízos orgânicos. Meu corpo começa também a dar sinais que não está bem. Meu corpo começa a dar sinais que eu preciso parar e pensar e reformular algumas situações para eu ter uma qualidade de vida enquanto nós estamos vivendo esse processo. E também, muito importante, eu ter a esperança e a certeza que ele vai passar e que as coisas vão se modificar. Então, o que nós estamos vivendo nesse momento agora, né? A gente está ainda com Covid-19, aí a pandemia, primeira onda, segunda onda, em alguns lugares terceira onda, ainda com muitas preocupações com a nossa saúde física, né? Muitas vezes a preocupação é até maior com a saúde física do que com a saúde emocional. Eu tenho discutido, conversado muito com os pais. Tem crianças que precisam que o pai ponha a criança no carro, protegida, e dê uma volta com a criança, porque a criança está dentro de casa há muito tempo. Então, sair de maneira planejada, protegida, não entrar em aglomerações, também é uma estratégia para lidar com a saúde emocional. Então, eu começo a fazer o quê? Como é que está o sofrimento emocional das pessoas? Como é que está o meu sofrimento emocional? Como é que está o sofrimento emocional do meu amigo, né? Do meu filho? E a gente está vivendo uma situação que eu tenho que reinventar as relações interpessoais. Então, eu converso via Zap, eu converso via vídeo, eu converso via telefone, e aí eu preciso me adaptar também. Será que todo mundo aceita uma chamada de vídeo? Será que muitas vezes a chamada de vídeo também não é invasiva? Porque você está num momento que você não pode atender uma chamada de vídeo, então eu tenho que ter novos protocolos de conversar com o outro, né? Então, o aumento dos sintomas, os sintomas de sofrimento emocional, dos transtornos mentais, está aumentando. O que nós fizemos no início dessa história toda? A gente não tinha pesquisa nenhuma. Então, nós fomos procurar as pesquisas com os outros movimentos que tivemos anteriormente com outras pandemias. Então, o que nós começamos a ver? O que aconteceu nas outras situações de outros países ou outras pandemias que nós vivemos, ou que já outras pessoas viveram, que não fomos nós, mas que mostravam alguns caminhos para eu evitar o sofrimento físico, a saúde física, mas também a saúde emocional. Então, foram feitas várias pesquisas, foram procurar estudos na época da peste negra, nós fomos procurar vários estudos. O que a gente viu? Que o aumento das tensões, né, muitas vezes era provocado pela própria dinâmica do sujeito com relação às informações. Como é que eu começo a lidar com as informações que muitas vezes trazem, com essa vivência desse momento, sofrimento? Nós estamos perdendo pessoas, perdendo amigos, perdendo pessoas da nossa família. Nós estamos tendo que viver o luto, né? O luto de pessoas importantes, e até a maneira de lidar com o luto mudou. Antes a gente tinha o quê? A gente não falava de morte. A gente encontrava com as pessoas e falava de diversão, contava a história do que a gente fez. Hoje em dia, na roda de conversa, na esquina, a gente fala dos amigos que foram embora, a gente fala de morte. Então, a morte que a gente sempre empurrou para debaixo do tapete e a gente colocava bem longe da gente, ela está fazendo parte do nosso dia a dia, porque nós estamos esbarrando com a morte. Nós não pode... Eu acredito que todo mundo, de alguma maneira, sentiu a morte do ator, do Paulo Gustavo, que nós não conhecemos pessoalmente, mas que nos afetou, né? Então, esse tipo de conversa passou a existir mais. E também o próprio ritual do luto, poder abraçar o amigo, poder dar o conforto da nossa presença no momento de dor, isso também foi impedido. Então, até a maneira de lidar com o luto está sendo reinventada. Isso tudo acaba fazendo o quê? Fazendo com que as tensões internas aumentem
As mudanças na rotina, as medidas de isolamento social, tá? O medo, o acesso às informações acabaram afetando e afetam a gente. E aí, para falar com vocês, eu fui procurar pesquisas, né? Pesquisas atuais. Então, a gente tem várias pesquisas que apontam que a pandemia, o isolamento social está sendo impactante para a nossa saúde mental. Tem várias pesquisas. No início da pandemia tinham poucas, mas agora a gente já tem. A gente já tem pesquisa com relação ao processo de ensino-aprendizagem, a gente tem pesquisa com relação ao adolescente, a gente tem pesquisa com relação ao uso exagerado de mídia com adolescentes que estão se isolando do mundo, né? A gente tem pesquisa com relação aos conflitos familiares, que estão mais. A violência doméstica aumentou. Então, a gente tem que parar e pensar nisso. A gente tem que acolher quem está em perigo. A gente vai contra tudo que a gente ouviu. Em briga de marido e mulher, ninguém bota a colher. Não, precisamos estar alerta. Então, de um momento para outro, a gente teve que rever vários conceitos, várias estratégias de convivência que precisam e vão precisar mais à frente ser revisitada várias vezes. Então, eu botei para vocês aí algumas pesquisas que são bem interessantes, né? Que falam, né? Que as pessoas estão aumentando o processo de depressão. Quem já tem problemas e transtornos emocionais foi agravado. Quem não tem e começou a apresentar. Tem uns estudos bem interessantes. Por exemplo, a mulher tem mais probabilidade de desenvolver depressão, né? Os estudos apontam que ela, de maneira diferente do homem, ela acumula atenção. Aí a gente até entende, trabalhar fora, tem que cuidar da casa, tem que administrar filho, tem que administrar as questões pedagógicas do filho, tem que administrar o isolamento e as queixas de todo o filho desejante de sair, tem que administrar as questões financeiras, o medo de perder o emprego, o medo do dinheiro não dar, o medo da situação piorar. Então, as mulheres, a tendência é desenvolver mais sintomas ligados à depressão e humor deprimido. O problema do humor deprimido é que o humor deprimido, ele caminha para um processo de depressão. Então, a gente tem que ficar muito atenta. E se você olhar, as pesquisas mostram que o homem também faz depressão, mas o homem desenvolve uma outra coisa diferente da mulher. A atenção concentrada do homem diminui, então ele tem prejuízo na concentração e no foco de atenção. Olha que coisa interessante, né? A gente pensa que todos vão sentir da mesma maneira? Não. As crianças, elas têm problema na atenção, na aprendizagem. Primeiro, que elas estavam acostumadas com o computador de maneira prazerosa. Ela está lidando com o computador de maneira diferente, que é o processo de ensino-aprendizagem. Ao mesmo tempo, o tempo de foco de atenção da criança é menor. Então, eu precisaria de mais recursos, eu precisaria de múltiplas linguagens, e essa linguagem foi reduzida à mídia. Então, eu tenho prejuízos acadêmicos? Tenho. Eu tenho que discutir isso, eu tenho que pensar estratégia. Então, eu, como mãe, temos que pensar estratégia de como mediar essa aprendizagem. Eu, como professor e docente, eu tenho que pensar estratégia em como facilitar o ensino-aprendizagem para essa criança. Então, isso tudo vira uma grande bola de neve. Essa bola de neve faz com que eu, se não tenho com quem conversar, se estou num nível de tensão muito grande, entre em sofrimento emocional. E sofrimento emocional sempre foi um tabu. A gente tem dor no estômago, a gente procura gastro. A gente tem problemas emocionais? Não, a gente fala para a gente mesmo, não, isso não é nada, isso vai passar. A gente tem pânico, né? O aumento de quadros de pânico é notório. Muita gente indo parar no hospital com taquicardia, com tremedeira, achando que está fazendo um AVC. Na verdade, muitos desses casos, às vezes, estão o quê? São sintomas de pânico
E o pânico acontece quando? Quando eu não tenho mais saída, quando eu não estou achando a porta para resolver meus problemas internos e, às vezes, até o meu problema externo. Então, a gente começa o quê? A discutir saúde mental, né? Qual é o conceito que a gente tem de saúde mental? Porque quando a gente fala em saúde mental, Deise, geralmente as pessoas associam a doença mental. Saúde mental é uma coisa, doença mental é outra, tá? São coisas diferentes. Se a gente for olhar o que é saúde mental, né? Pela Organização Mundial de Saúde, a gente vai ver lá, é um estado de bem-estar no qual o indivíduo percebe suas próprias habilidades e pode lidar com o estresse cotidiano, pode trabalhar produtivamente e é capaz de produzir na comunidade. Então, eu posso ter uma pessoa que tem problemas, transtornos mentais, que está com saúde mental. Eu posso ter uma pessoa que tem um quadro de doença mesmo, e consegue lidar com as habilidades, consegue lidar com a situação e consegue trabalhar e ser produtivo. A gente tem uma porção de pessoas com diagnóstico de esquizofrenia que está sendo tratado e trabalha e tem uma vida. Então, ele tem um problema de saúde mental? Tem. Ele tem um problema de transtorno mental, desculpa. Mas ele tem uma qualidade de saúde mental, mesmo com o problema, o transtorno, né? Patologia, ele consegue produzir. Então, saúde mental é eu conseguir lidar com as minhas habilidades. Saúde mental é eu conseguir pensar, eu conseguir arranjar estratégia para lidar com os problemas do dia a dia. E problemas do dia a dia é o que a gente mais tem. Então, a primeira pergunta, eu tenho saúde mental? Você está conseguindo lidar com os seus problemas? Você está conseguindo acionar as suas potencialidades? Você tem uma memória boa? Essa memória você está conseguindo usar? Você está tendo prejuízo de memória? Você está desenvolvendo uma coisa que está aparecendo muito também? Toque. Transtorno obsessivo-compulsivo. Está aparecendo muito. Porque as pessoas estão num nível de tensão tão grande que elas têm uma necessidade de controle muito grande. Então, eu começo a ter comportamentos alterados, eu tenho que ficar me vigiando. Será que isso é normal? É normal fechar a porta 7 vezes? Não. É normal fechar 2? Sim, pode ser. Mas 7 já não é. Então, a saúde tem que ser observada. Eu tenho que fazer uma autoavaliação com relação aos meus processos mentais. Saúde e saúde mental são conceitos complexos que também têm a ver com a história. Tem a ver com a história com o tempo. Vygotsky, né, está aí presente até nessas questões, quando a gente fala que a gente é influenciada pela sociedade que a gente vive, pelo momento histórico que a gente está vivendo. Isso tudo influencia também o conceito de saúde e o conceito de saúde mental. Quando eu olho para a questão da Organização Mundial de Saúde, eu vou ver que a saúde, aí eu não estou falando da saúde mental, a saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade. Então, eu ter saúde, eu posso ter a doença, mas como é que eu lido com essa doença? Como é que essa doença é vista? Como é que eu trabalho? Porque senão eu podia dizer que todo mundo que tem uma doença crônica é uma pessoa que não tem saúde, ou uma pessoa que não tem saúde emocional. E nós convivemos com pessoas que têm diabetes, com pessoas que têm problema renal, com pessoas que têm cardiopatias. E essas pessoas, mesmo com essa singularidade, elas continuam apresentando o quê? A saúde emocional. Elas conseguem lidar com a emoção, elas conseguem ser produtivas. Então, eu preciso olhar para mim e ver, será que eu estou conseguindo ser produtivo? Será que eu estou conseguindo dar o meu melhor? Se eu não estou conseguindo dar o meu melhor, o que eu posso fazer para eu manter um certo equilíbrio? Para ter um sistema onde eu consiga me ver enquanto uma pessoa com saúde, produtiva e resolvendo os problemas do dia a dia num nível de tensão que a gente está muito... nós estamos muito enfrentando situações, nós estamos muito sendo atravessados por questões
polêmicas, questões de saúde, questões de trabalho, questões profissionais. Então, não existe um conceito homogêneo de saúde mental. Na maioria das vezes, esse conceito de saúde mental está ligado a como você reage, tá? Como você reage às situações do dia a dia. Então, na maioria das vezes, a gente reage de maneira positiva. Se eu começo a reagir de maneira negativa, ligou o meu alerta. Eu preciso pensar o que eu vou fazer para eu melhorar. Então, a gente tem o conceito de saúde mental, né? A gente tem o conceito de saúde e a gente tem o quê? Para a gente entender tudo isso, a gente tem que voltar, né? Como é que começou essa história de Covid? Né? A gente começou mais ou menos no início de dezembro, eu fiz uma prancha para a gente, no início de dezembro de 2019, começou uma escalada com relação ao Covid. Não era aqui no Brasil, a gente estava nossa, não sabia de nada. Mas a gente já estava, o mundo já estava começando a ficar preocupado. A Organização Mundial de Saúde já alertou, começou lá na China. Né? Em abril de 2020, todos os países já estavam alerta e começaram o quê? O processo de registro dos casos de Covid. O Brasil, nessa época, tinha poucos casos de Covid confirmados. Pouquíssimo, comparando o que nós temos hoje, né? Era irrisório. Em abril de 2020, começou, né, a se questionar e algumas informações, ainda muito escassa, muito em cima de pesquisa, sobre o que era o Covid-19, que, a princípio, era uma questão de saúde e afetava a nossa parte respiratória, e aí a gente começou, né, o processo de enfrentamento da pandemia, né? E aí começou. Quantas pessoas faleceram nesse primeiro momento porque não se sabiam os protocolos, não se sabiam os protocolos médicos. Era como se fosse quase uma sentença. Você pegou Covid e aí a gente ficava com muito medo. Hoje a gente tem alguns protocolos. Hoje a gente tem pessoas que pegam Covid e conseguem recuperar. Eu peguei Covid e estou aqui. Passei pelo Covid. Por quê? Porque eu fui atendida na saúde através dos protocolos que acabaram de tanto estudo descobrindo que havia um caminho para lidar. Um caminho que dá conta de algumas pessoas. Dá conta de todos? Ainda não. Ainda precisamos, mesmo vacinados, usar máscara, usar o álcool gel, fazer o isolamento social, não aglomerar, porque nós não temos todas as respostas ainda. O número de infectados aumentou muito. O número de infectados e o colapso da saúde mundial, né, não foi só nossa, a nossa, então, foi bastante, né? Acabou o quê? Fazendo com que começassem as restrições, as estratégias preventivas. Primeiro, a saúde mental se preocupou com o quê? Com diminuir o contágio, então, segurar a questão da transmissão, né, de um vírus, dessa contaminação, e as questões da saúde física, tá? Fecharam escola no mundo inteiro, fechou a universidade, no princípio a gente praticamente fechou. Depois veio as orientações para começar o ensino remoto, agora nós temos o ensino híbrido. Então, a gente começou o processo de quê? O processo de estratégias sanitárias, estratégias sociais para evitar o aumento, evitar a morte, evitar o contágio. E a saúde mental, alguém pensou? Não, ninguém pensou nas questões de saúde mental, né? A gente segue a orientação. A preocupação, a princípio, era o quê? A preocupação era com os profissionais que estavam na linha de frente, que eram as pessoas que estavam lidando com o vírus, né? E a gente tem, no final dessa apresentação, tem umas ONGs que atende basicamente as pessoas da saúde, que estão na linha de frente. Então, a gente tem ONGs no Brasil, do Rio, de São Paulo, que atende as pessoas que trabalham na linha de frente com relação, né, com relação ao enfrentamento ao Covid.
Então, a gente começou o quê? A ver pessoas precisando de ajudas emocionais. Inclusive, o Conselho Regional de Psicologia soltou uma norma da necessidade de olhar a saúde mental das pessoas. Mas isso ficou num grupo muito pequeno. E a gente começou a pensar o quê? A gente começou a pensar que as questões de saúde mentais estavam sendo negligenciadas, tá? E aí começaram os estudos sobre isso, né? A gente tem estudos sobre o Covid, pode passar, pode subir. A gente tem estudos sobre o Covid, né? Que o estar perto do outro, o afastamento socioafetivo, né? Acabava causando um mal-estar psicológico. Então, a gente tem estudo. A gente tem estudo sobre depressão, né? Que a depressão na pandemia aumentou bastante. A gente tem casos de aumento de suicídio em pessoas com depressão, aumento de uso de substâncias ilegais e legais. Então, eu tenho drogas, aumento de bebida. Tem estudos, né, que apontam que o risco da saúde mental começou muito também após período que a gente chama pós-traumático, quando eu vivo uma tensão muito grande e aí eu não consigo lidar com aquela tensão e aí eu começo o sofrimento emocional. Então, a gente tem história de transtorno pós-traumático a partir de vivência de situações de pandemia, tá? Então, a gente tem vários tipos. A preocupação excessiva das pessoas com a falta de dinheiro, com a falta de comida, com a falta, também afeta a questão socioafetiva, as questões emocionais, tá? Os estudos sobre os impactos da Covid, sumiu tudo? Sumiu. Os estudos sobre os impactos da Covid, né, eles começaram a mostrar, né, foram feitos, que nem eu falei, a partir do quê? De pandemias anteriores, que deram um norte para as nossas questões, tá? Então, tem vários estudos, eu botei vários estudos aí com relação às pandemias anteriores que eu já tinha falado. Então, a gente tem estudos sobre o impacto na saúde mental, a gente tem estudos sobre o ebola, muitos estudos sobre o ebola, que foi, né, o ebola foi em 1995. Então, os estudos com relação às pandemias anteriores acabaram norteando algumas estratégias, né, que nos ajudaram a pensar coisas, né? Quais são os fatores, né, que afetam a saúde mental? Quais são os fatores que fizeram com que a gente ficasse com mais prejuízo na saúde emocional? Primeiro foi a rapidez do vírus. Foi rápido, começou e aí não perdeu os controles. Segundo, foi a incerteza de como controlar, tá? Como controlar esse vírus, né? O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer? Essa incerteza sobre o controle da doença e sobre também se era um caso sério ou não. Porque isso foi muito afetado pelos fake news, né? Pelas informações falsas. Então, muita gente brincou, isso não é nada, isso é uma gripezinha, tá? Isso é uma maneira o quê? De não encarar as questões de uma maneira séria, tá? Outra coisa, a gente também ficou nessa situação de imprevisibilidade de quanto tempo ia durar. Isso já é tenso. Foi agravado por quê? Né? Informações equivocadas, informações científicas falsas, medidas sem cabimento, medidas baseadas em mitos, tá? Dificuldade nas orientações, um dava uma orientação, o outro dava outra orientação, as pessoas ficaram perdidas, tá? Ficaram as notícias falsas, o acúmulo de informação o tempo todo. A gente sabe que o acúmulo de informação acaba bloqueando o nosso processo de discernimento, ainda mais que a gente vê oficialmente essas informações. Então, a gente tem fatores que acabaram, né, prejudicando mais a nossa saúde mental. Mudança na rotina, nas relações familiares, risco de ocorrência de problemas no ensino-aprendizagem, que era o quê? Era praticamente função só da professora. Isso foi muito bom. Isso, por um lado, foi bom, porque nós trouxemos a família para o processo de ensino-aprendizagem.
porque a gente não tinha essa família presente. Muitas vezes, a questão do ensino-aprendizagem era o quê? Toda da escola, então nós tivemos que revisitar isso. Claro que isso teve tensão, eu tenho vários depoimentos de pai falando, meu Deus, cadê a professora? Eu não sei como é que ela aguenta, tem até no Facebook vários, o pai falando, chama a professora, com um em casa eu não aguento, cadê os outros? E outra coisa, o ensino-aprendizagem, nós precisamos rever qual é o melhor método para mediar o ensino de aprendizagem, com a concepção que está por trás do meu processo de ensinagem. A gente teve, em alguns lugares, reduzido acesso à alimentação, a questões de higiene, crianças mais vulneráveis, casas mais onde a situação financeira não permite todas as questões sanitárias exigidas nesse momento. Maior risco de crianças e adolescentes vivenciar situações de violência dentro de casa. Trabalho remoto. Eu estava conversando com algumas pessoas que falam para mim, isso é notório, que estão trabalhando muito mais no remoto do que presencial. Não existe uma organização. No presencial eu ia, chegava lá, trabalhava. Agora eu recebo e-mails meia-noite, eu recebo e-mail de madrugada, eu tenho que preparar vídeo, eu preciso da internet, a internet falha. Então, o nível de tensão para lidar com o ensino remoto, e não é só nas questões pedagógicas, em todos os espaços, isso aumentou. A violência contra mulheres, vocês estão vendo, mulheres e criança, a violência foi ampliada. Por quê? Se eu estou mal, não vou desculpar ninguém, né? Mas eu tenho que aprender a lidar com a minha emoção. E as pessoas mais frágeis, muitas vezes, são aonde as pessoas que não têm controle vão descarregar a sua emoção. Então, eu preciso olhar mais a questão de violência contra a mulher, violência contra a criança, violência contra o idoso. Os estudos, os impactos do coronavírus, né, começaram, como eu já falei, a aparecer nos centros de saúde, na presença de um aumento dos sintomas obsessivo-compulsivo, começaram a ampliar a questão de ansiedade. O que é ansiedade? O que é angústia? Então, a gente teve que revisitar isso. Essa semana, uma aluna me perguntou, o que é ansiedade? Eu falo que ansiedade é quando a gente quer alguma coisa, que aquilo está demorando, que a gente fica ansioso demais, que a gente quer que aquilo seja rápido demais. Isso é ansiedade. O que é angústia? É uma sensação que eu não sei onde está o objeto. Eu só tenho a sensação de mal-estar. Eu tenho a sensação que eu não sei nem aonde está a sensação. Eu tenho um mal-estar, eu tenho um sentimento que eu não consigo localizar o estímulo que deu aquele mal-estar. Isso é angústia. Então, tanto as sensações de ansiedade... Então, eu estou aqui, todo mundo vendo... Hoje eu estava conversando com uma paciente que ela falou que ela acabou o período agora. Acabou o período da faculdade. E que ela estava ansiosa para acabar, porque ela queria acabar, porque ela não sabia mais o que fazer. Então, ela estava o quê? Ansiosa para terminar, porque ela tem que fazer o período da faculdade, trabalhar no trabalho remoto, que não tem horário, tá dentro de casa, sem amigas, sem o contrato social. Então, o que eu tenho um montão de tensão, e que ela falou para mim hoje, que eu quero é dormir. Eu quero que ela eu acabei o período, agora eu vou dormir 2 dias. Então, você vê como é que estão as situações emocionais. É possível, sim. Então, qual é a estratégia que as pessoas podem fazer? Quais são as coisas que podem minimizar um pouco essa situação? Então, a gente tem o quê? Os estudos com relação à pandemia, os estudos com relação à ansiedade, a medida de isolamento que acaba afetando o sujeito, as interações face a face, que eram muito mais fáceis, porque a gente vai falando com a pessoa, que as pessoas têm a fala oral, mas elas têm a fala não verbal, elas fazem caras e bocas, tá? E aí a gente tem um prejuízo. Se a gente conversa no Zap, só conversa, a gente não vê caras e bocas. Então, a gente lida só com o que está escrito. E aí a gente tem uma porção de problemas com relação ao quê? Aos ruídos na comunicação. A gente pode usar a chamada de vídeo? Eu acho que seria muito mais natural usar a chamada de vídeo, que pelo menos eu estou vendo com quem eu estou me relacionando. Mas isso eu posso usar com todo mundo? Não,
Porque aí depende do outro, depende da intimidade, porque, na verdade, a chamada de vídeo é uma exposição à sua casa, a você. Então, isso faz com que eu tenha tensões nos relacionamentos interpessoais. Como é que está agora namorar? Como é que está aí agora as preliminares antes do namoro? Porque antes o amigo apresentava alguém, a gente ia para uma festa e encontrava alguém, a gente ia para a balada e encontrava alguém. Hoje a gente tem pouco acesso, ou está limitado. Então, o acesso ela pela internet, mas como eu vou criar estratégia para me proteger do acesso falso? Né? Então, eu estou precisando de medidas, né, que vão me ajudar a lidar com isso tudo. Aí, quais são os fatores redutores, tá, dos problemas do prejuízo à saúde mental? Eu acho que isso é o que é mais importante. Primeiro, você precisa ter informações reais, verdadeiras e científicas a respeito da saúde, da doença, do Covid e da pandemia. Então, eu não posso ouvir qualquer pessoa. Eu tenho que procurar informações atualizadas, informações científicas, de preferência, diminuir o excesso de informações. Então, o ideal, o que a saúde mental diz? Escolhe um jornal, escolhe uma fonte de informação e se orienta por aquela fonte. Isso vai diminuir o nível de tensão, tá? Como é que eu vou também lidar com as questões sanitárias e de saúde? Também eu tenho que procurar informações das áreas que são responsáveis por essa informação. Então, eu não tenho que ler lá que o cara bebeu todas e por isso ele não pega a Covid. O que é isso? Que história é essa? Da onde veio isso? Então, existem mitos, fantasias, que não tem nenhuma consistência científica. Então, eu tenho que me proteger dessas informações que não são científicas, que não são verdadeiras, né? E eu também tenho que pensar, né, como é que estão as questões com relação às políticas públicas e às medidas econômicas. Isso afeta a saúde. Afeta eu saber que eu tenho uma ajuda do governo, afeta eu saber que alguns empregos vão ser protegidos, afeta eu saber quais são as políticas de proteção econômica, porque é claro que a parte econômica também vai afetar o meu emocional. Então, eu tenho recursos, né, que vão me ajudar a melhorar a minha vida. E quais são as estratégias que eu posso fazer na minha vida, em casa, no meu dia a dia, que é cada um cuidando de si, cada um se autoavaliando e cada um se protegendo, eu vou ter o quê? Um movimento melhor da saúde mental. Então, o que eu preciso? Estratégia. Informações atualizadas e científicas. Rede social como aliada. O que é isso? Você escolhe os amigos. Você prioriza aqueles amigos que te põem para cima. Você evita os amigos que são tóxicos, que vão só te puxar para baixo. Claro que você também não pode virar um poliana da vida, você tem que ver a realidade. Mas vamos priorizar os amigos. Tem muita gente esquecendo e não tendo tempo para amigos. Nós precisamos ter tempo para amigos. Nós precisamos conversar coisas banais, porque isso também faz com que a gente se alivie. Então, cadê a sua rede de amigos? Qual foi a última vez que você falou com a sua amiga? Qual foi a última vez que você ligou para aquela sua amiga lá da adolescência, que também pode estar num momento difícil? Existe um estudo que mostra que a gente tem 2 tipos de fala: a fala expressiva e a fala receptiva, tá? O que eu tenho observado é que a fala expressiva está diminuindo. Eu escuto assim: mas fulano não ligou para mim, então eu não vou ligar para fulano. Não! Alguém tem que dar o pontapé. Então, eu tenho que ligar, eu tenho que fazer contato, porque, claro, eu estou sobrecarregado com atividade de casa, atividade de lazer, atividade de casa, atividade profissional, cuidar de filho, preocupação com isso, mas eu preciso relaxar. Nós nunca precisamos tanto assistir filme de comédia. Nós nunca precisamos tanto da Dona Hermínia, porque nós precisamos rir. Outra coisa que faz bem, que é provado, ser solidário.
A gente, lembra que eu falei lá no início que saúde mental é usar a nossa capacidade e as nossas habilidades para a comunidade? Então, ajudar o vizinho, ajudar o cachorro do vizinho. Cachorro que eu estou falando é cachorro mesmo, tá? Ajudar. Desculpa a piadinha. Ajudar o vizinho que não pode ir na rua, fazer o acolhimento, fazer a doação. Uma doação faz... Eu falo sempre que dar presente é muito melhor do que ganhar presente. Que dar presente é uma satisfação muito boa. Então, nós precisamos disso. Nós precisamos fazer rotina. Nós estamos usando, isso é fato, nós estamos usando como principal forma de prazer a alimentação. Estamos todos ficando cheinhos, né? Então, nós precisamos fazer rotina. Nós precisamos, nessa rotina, organizar a nossa alimentação para ser uma alimentação sadia e não uma alimentação compensatória. Ah, eu estou mal, então vou comer. Não! Eu tenho que botar na minha alimentação uma rotina. Eu preciso de exercício físico. Eu estou ficando sentada, eu saio do quarto para a sala, da sala para o quarto, do banheiro. E que meu corpo? Como é que está esse corpo? A gente sabe que o nosso cérebro, como é nosso corpo, quando ele faz exercício, ele produz substância que melhora o nosso humor, que melhora a nossa saúde. E aí, o que a gente está fazendo? Outra coisa, a gente precisa manter o mínimo de previsibilidade do que vai acontecer. A gente precisa pensar estratégias de o que eu vou fazer a semana que vem. Uma coisa que está assustando muito, que a gente conversa com as pessoas e fala assim, o que você vai fazer mês que vem? Não sei. O que você vai fazer na semana que vem? O que você vai fazer no final de semana? Não sei. Não, pode saber, eu vou assistir tal filme, eu vou assistir tal série, eu vou fazer alguma atividade, eu vou descobrir um curso novo na internet. Mas as pessoas não estão fazendo nenhum plano, nem a curto prazo, nem a longo prazo, nem a médio prazo. Isso é importante, porque isso dá ânimo. O objetivo, mesmo que seja a longo prazo, ele é um norte. Ele vai o quê? Ele vai, de alguma maneira, organizar a sua função executiva para você chegar lá. E ele é saúde. Então, nós precisamos cuidar do fluxo de notícias, tá? Manter o mínimo de previsibilidade nas atividades rotineiras. Então, almoçar é uma atividade rotineira. E você está cheio de gente em casa. Vamos distribuir as tarefas. Olha, a gente nunca teve tanta oportunidade para distribuir as tarefas. Vamos distribuir as tarefas. Vamos fazer rotina. Nós temos muitos adolescentes e jovens que estão mudando o relógio biológico. Passa a noite no computador e o dia dormindo. Sim. Isso é saudável? Não. Porque o sono tem um papel na nossa Constituição. O sono organiza todos os conhecimentos que a gente teve. O sono está ligado à memória, está ligado a uma porção de coisas. E como é que está esse sono? Como é que está nosso controle para assistir série? Será que a gente consegue assistir 2 episódios? Ou será que a gente só assiste 10? Então, isso parece uma coisa simples, mas isso vai afetar. Como é que está os seus exercícios de relaxamento? Como é que você está dormindo? Eu nunca ouvi tanto. Qual técnica para dormir? Técnica para dormir. O que eu faço para relaxar? Então, eu posso tomar um banho morno que vai relaxar e eu vou dormir? Posso botar um lençol que não faça atrito no meu corpo, que se fizer atrito eu não durmo? Eu posso diminuir a claridade? Eu posso usar uma música para relaxar? O que eu estou fazendo para mudar aquilo que eu estou apresentando de pequenas alterações? Como é que eu vou controlar a minha ansiedade? A ansiedade, ela tem um lado positivo e um negativo. Eu gosto muito, eu tenho falado muito, Daisy, para as pessoas assistirem o filme divertidamente. O desenho. Ele mostra as nossas emoções, como elas são importantes. A tristeza é importante. Chorar é importante. Perdeu alguém, você tem direito de chorar, você tem direito de ficar triste. É um direito, tá? Mesmo na pandemia, se acontece alguma coisa boa, você tem o direito de ficar feliz. As pessoas estão todas embotadas.
Elas estão com medo de mostrar tristeza, com medo de mostrar alegria. Então, eu preciso pensar nas emoções, no positivo dessas emoções. Como é que está o seu sistema de reação? Como é que está a sua reação às tensões? Como é que está o seu corpo? A gente tem um aumento grande nas doenças de base imunológica. Então, tem aumento de psoríase, tem aumento de psoríase, tem aumento de problemas outros, queda de cabelo, que é outra coisa que não é uma doença autoimune, mas que também tem a ver com a emoção. Então, como é que você está lidando com esse corpo? Como é que você está lidando com essas questões imunológicas? Você está mais fraca? Você precisa de uma alimentação melhor? Se você está se sentindo mal, não deixe o mal ficar grande demais. Procure ajuda. Procure ajuda para a questão orgânica, mas procure ajuda para a questão emocional também. Porque a ansiedade demais era paralisante. Aí é que está o problema. Se eu ficar ansiosa demais, eu paraliso. E paralisar é ficar doente. Então, eu nunca falei tanto que a gente precisa de fazer coisa. Se você gosta de desenhar, vai desenhar. Se você gosta de pintar, vai pintar. Se você gosta de dançar, põe a música. Se o seu vizinho não gosta, porque ele está dando aula online, bote um fone de ouvido e dance. Mas, por favor, também não ponha o som alto, que às vezes o vizinho está dando aula. Então, como administrar essas coisas, né? Então, eu preciso fazer planejamento. Tudo depende do planejamento das funções executivas. Quando a gente vai ler, eu andei pesquisando e tem um material muito interessante que ele divide as pessoas em grupos, né? É um estudo que eu achei bem interessante, que ele fala. Você tem o grupo que está com incerteza, mas que analisa a situação. Ele tem incerteza, porque todos nós temos incerteza, mas nós analisamos o que está acontecendo. Nós temos incerteza, analisamos e podemos o quê? Processar a estratégia de resolução de problema, né? A gente tem um grupo que está hiperalerta. Ele está no nível de tensão, que tudo que você fala, ele... Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, o nível de alerta dele está tão grande que ele está produzindo tensões que não são necessárias. Eu tenho que ficar alerta, mas eu não tenho que ficar hiperalerta. Você tem um grupo que está frágil, que está vendo tudo com desesperança. Ah, não adianta tomar vacina, não adianta usar máscara. Adianta sim. Esse grupo de desesperança é um grupo que precisa de ajuda. Nós temos um grupo de negação. Ah, não é nada, a Covid não é nada, né? A Covid é uma gripe, a Covid vai passar. Não, esse grupo de negação ele é perigoso para ele e para o outro, porque ele nega a situação e põe em risco ele e a própria sociedade, né? E aí, a princípio, por isso tudo que eu estou falando, existem serviços de psicologia, existe ONGs, existem serviços na saúde mental que ajudam as pessoas que estão em sofrimento emocional. Esses serviços tem na internet, mas você tem também como acessar esses serviços. Você pode pegar esse serviço e procurar ajuda. Você não está sozinho, nós não estamos sozinhos nunca, nós não sabemos aonde procurar ajuda. Então, o que eu trouxe para a gente, né? Os serviços que são, né? Você tem alguns serviços que são via telefone, WhatsApp, né? Instagram. Então, você tem o Centro de Valorização da Vida, né? Você quer conversar? Liga para eles, né? Marca um horário. Você tem o Centro de Atenção Psicossocial, que são os CAPs. Os CAPs que são da rede pública. E aí eu trouxe para a gente, vai ficar disponível, uma porção de endereço, ó, o CAPS, aí o CAPS é por endereço, então a gente tem em Manguinhos, na Ilha do Governador, em Ramos, perto da nossa faculdade, nós temos no Encantado, nós temos, né, nas adjacências do Oswaldo Cruz, Guadalupe, nós temos vários CAPs que podem estar, você entrando em contato e vendo qual é o serviço que pode estar sendo acionado para a sua necessidade. Pode passar. Tá? Aí eu botei todos os CAPs, tá?
Mas a gente tem também o atendimento 24 horas, tá? Que são os CAPs ligados, eles funcionam dia e noite. Então, você está precisando de ajuda, é de noite, ou alguém está precisando de ajuda, procure ajuda, ligue, entre em contato. Então, você tem alguns CAPs que funcionam 24 horas. Pode passar, tá? A gente tem CAPs só para criança e adolescente. A gente tem CAPs para uso de droga também, mas eu não coloquei esse, mas se você tiver necessidade, alguém que você conhece está com essa necessidade, você pode entrar na internet que você vai ter acesso a esse documento, tá? Então, você tem os CAPs todos, né, que eu coloquei aqui do Rio de Janeiro. Você tem o atendimento da adolescente e criança, né, que são os CAPs específicos para criança e adolescente, também por endereço. Você tem as emergências psiquiátricas. Aí tem o Pinel, né? Você tem o Pedro II, que é o Nise da Silveira. Você tem a Policlínica também, que fica lá no Centro Del Castilho. Você tem vários atendimentos que podem estar te ajudando ou te orientando, tá? Pode passar. Você tem o serviço de psicologia das faculdades. Eu acho isso muito interessante, porque eles estão atendendo tanto online como presencial. Já tem faculdade que o SPA está funcionando. Tem outras que estão oferecendo um atendimento online. Às vezes você precisa conversar. Às vezes a gente está no problema e não vê a saída. Às vezes, conversando com o outro, só conversar com o outro vai clarificar algumas coisas e a gente vai encontrar as saídas e vai encontrar espaço para falar nossas angústias, nossas ansiedades e até ajudar a gente a pensar estratégia de resolução de problemas. Então, quais são os SPA que eu botei aqui? Ó, você tem vários, você tem o Instituto de Psicologia, você tem a Santa Casa, você tem a Celso Lisboa, você tem a SUAM, você tem várias faculdades que têm o curso de psicologia e abre o SPA para os alunos que estão no final da graduação com supervisão, que esse é um sistema muito sério e relevante, que podem estar te ajudando no momento de sofrimento para você não estar sozinho nessas tensões todas que eu estou falando. Pode passar. Tá? E a gente tem as ONGs que estão mais ligadas ao coronavírus. Essas foram criadas especificamente para lidar com as situações do coronavírus. Então, você tem experiência de escuta terapêutica, tá? De São Paulo, você tem os e-mails que você pode ligar, você tem o atendimento e escuta solidária com pessoas de mais de 60 anos. Super importante, Deise. Pessoas de idade e pandemia. A gente está com problema. Agora, o problema até diminuiu um pouco, porque a gente tem um estudo que os idosos estão menos contaminados pelo Covid, ou estão sendo contaminados em função das vacinas, parece que eles estão tendo mais reação, né? Conseguindo sobreviver e sair de uma maneira mais tranquila ao próprio vírus, a Covid-19. Mas a gente tem os idosos, que são difíceis, porque eles têm um discurso. Eu já fiz tudo, eu não preciso me preocupar. Então, a gente tem idoso fugindo, né? Você tem idoso burlando, você tem idoso que não põe máscara e você pede para botar, ele fala que não vai botar. Você tem idoso que não está aceitando tomar vacina. Como é que a gente vai lidar com o idoso? Primeiro, fazer o que a gente sempre tivemos que fazer, escutar o idoso. Dar um tempo na sua vida e na sua dinâmica em casa para ouvir o seu idoso, valorizar o seu idoso, fazer com que ele se sinta importante e presente, participante dessa família. Aí você vai ter um idoso com saúde, você vai ter um idoso produtivo. E existem várias experiências do idoso enquanto pessoa ativa participante da dinâmica da casa. Até o fato dele contar as experiências, ouvir as músicas que ele gosta. Imagine uma casa com 3 crianças, cada uma numa série, todas estudando, pai e mãe trabalhando no home office, e um idoso. Eu tenho que ter uma rotina, eu tenho que ter um espaço para cada um. Onde é que está o espaço desse idoso? Então, eu tenho que
revisitar o papel do idoso na minha vida. Né? Porque antes a gente ia trabalhar e deixava o idoso assistindo televisão, deixava o idoso com as lembranças dele, e muitas vezes o idoso ia encontrar com outro idoso, jogar carta, jogar dominó, ele não pode mais. Então, o idoso voltou a ser responsabilidade do núcleo familiar. Como é que está o seu idoso? Seu idoso está deprimido? Seu idoso está com medo? Então, vamos conversar com o idoso. Mas tem um atendimento que faz a escuta de pessoa de mais de 60 anos, né? A gente tem o SOS Jovem, tem o CVV, Centro de Valorização da Vida, tem a Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, tá? Que tem os telefones. O WhatsApp você não paga pelo WhatsApp. Então, é um lugar que eu possa estar dividindo coisas. Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês, né? Aí está a bibliografia. Quem quiser mais informações pode entrar em contato lá no NOPED. O trabalho do NOPED, o Núcleo de Apoio Psicopedagógico da Unigama, é um trabalho ligado aos alunos, professores e funcionários que esteja apresentando dificuldade de lidar com ensino-aprendizagem e dificuldade de lidar até com a sua própria emoção. Nesse trabalho, nessa equipe do NOPED, eu estou tendo muita solicitação de ajuda para falar de emoção, ajuda para pensar estratégia, principalmente dos nossos alunos ligados à saúde, que estão na linha de frente, que estão com medo, estão sobrecarregados. Os nossos pais também. Eu tenho recebido até telefonema de pais pedindo ajuda. Então, eu agradeço a oportunidade de estar com vocês, tá? Muitas das coisas que eu falei aqui poderiam ser ampliadas, mas a gente tem um tempo curto. E isso é um bate-papo, tá? É um bate-papo para a gente deixar claro que a gente não pode resolver nada sozinho. A gente tem que resolver compartilhando, trocando, encontrando parceiros para lidar com a emoção e para nos prepararmos para esse século XXI, né? Que vai ser totalmente novo, as relações vão ser diferentes, as necessidades vão ser diferentes, os empregos vão ser diferentes. E nós vamos ter que nos adaptarmos, e todos nós temos potenciais, então nós vamos ter que utilizar o nosso potencial nessa transformação, tá? Muito obrigada, tá? Isabel, a gente que agradece. Nós é que agradecemos muito, muito, muito tudo isso que você trouxe para a gente, né? Eu já tinha ouvido você falar, né? Principalmente sobre educação especial. Não tive a oportunidade de ver você falando sobre esse tema numa outra oportunidade, né? Que foi da Unigama também. E eu me vi agora simplesmente maravilhada, porque você trouxe muitas coisas super importantes, né? Que não se restringiu só ao âmbito pedagógico, né? Acadêmico ali, mas a gente pôde perceber que como a nossa vida é entrelaçada, né? por todas as outras faces que a gente tem, né? Os outros papéis que a gente desempenha, onde a gente está, e como é importante, não só, você falou desde a criança até o idoso, você falou de parte profissional, a parte emocional, familiar. Eu acho que assim, foi maravilhoso realmente, tá? Muito obrigada mesmo. E uma coisa que eu queria destacar também é que na Unigama, né, a gente tem o NOPED já há bastante tempo. Né? Eu não sei se você tem questão assim, de histórico de desde quando funciona esse serviço. Mas, assim, eu trabalho lá desde 2010 e já havia trabalho do NOPED. E não sei se todos os alunos, eu falo até especialmente direcionado para o EAD, né? Só da educação à distância, eu não sei se tinha conhecimento desse serviço que o nosso centro universitário disponibiliza, né? E nesse tempo, você falou, nesse momento que a gente está de pandemia, né? Como tem também ajudado. Então, também vai um alerta, né? Se você também, além de todos esses serviços que ela apresentou aqui, endereços, né? Muniu a gente de tanta informação,
Nossa universidade tem também, né, um ponto de apoio para isso, né? Então vocês também saibam que podem ser acolhidos, né? Podem também ser escutados. Uma outra coisa deixar ressaltado que como a gente tem essa palestra, ela foi gravada, né? A gente não está aberto ao momento agora de interação, né, que é ao vivo, mas a gente tem um espaço do chat, de comentários que a gente vai estar atento a eles. E vocês sabem que os comentários de vocês, colocando o nome, o curso, além de valerem, né, as atividades, horas para atividades complementares, né, que vamos dizer, um bônus, que a palestra já é show disso, você ainda tem um bônus das horas de atividades complementares. E ali coloque seu comentário, coloque ali que a gente vai estar lendo, né? E se precisar de alguma uma orientação mais, algum encaminhamento, eu tenho certeza que a Isabel, né, pode depois, se necessitar, Sim. a gente também falar com ela, né? E dar alguma outra orientação em relação aos assuntos que foram tocados aqui, que vocês acham que ainda precisam esclarecer um pouco mais. Por fim, agradecer mesmo, viu, Isabel? Muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu sei que sua agenda é super lotada. Vocês não têm noção de como, né, a Isabel tem os horários, né, as rotinas, Sim, né, as eu peço estratégias até de vida. desculpa, porque estão me ligando. Então, muito obrigada mesmo, né? A gente vai terminar por aqui o nosso encontro e vocês também fiquem alertas a outras palestras que a gente tem ainda